Deus tem feito coisas tremendas aqui neste lugar. Na segunda-feira nós estamos na campanha da tenda. Tem noite aqui de segunda-feira que os demônios, quando caem aí para entrar na tenda, é um desespero. Mas sabe por quê? Porque os demônios veem aquilo que nós não vemos. Os demônios veem anjos dentro da tenda. Nós já fizemos vários tipos de campanha simbólica aqui. E grandes bênçãos têm acontecido na vida das pessoas. Mas espera aí, olha para cá. Mas eu sempre digo uma coisa, tem uma exigência para todo mundo, seja cristão, não cristão, daquelas portas para cá. E sabe qual é a exigência? Que você creia. Porque se você crê, olhe para cá, você que está desempregado, você que está com uma causa na justiça, você que está com alguém entre a vida e a morte, se você crê e tocar nessas pedras aí, e colocar na presença de Deus essa situação, se você crê que Ele vai agir, que Ele vai fazer, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada que impeça de Deus fazer. Olhe para mim, nós vamos fazer um culto hoje de ato de fé. Quem está me entendendo? Nós vamos fazer um culto aqui hoje de ato de fé. E se você crê, eu vou colocar novamente, se você crê que sobre essas pedras há uma ordem de Deus sobre a tua vida, não vai precisar muito não, só vai precisar que você creia. Ontem, olhe para mim, ontem eu estive ali na nossa igreja, no Parque Royal em Águas Lindas, e eu trouxe uma mensagenzinha bem objetiva para as pessoas lá, que estavam lá. Uma grande verdade do que nós estamos vivendo. Que verdade é essa? O abandono do culto na casa de Deus. Os cristãos estão trocando os cultos de vir à casa de Deus para ficar em casa. E alguns dizem assim, é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. O culto assistido em casa e o culto vindo na igreja não é a mesma coisa. Quem está entendendo? Por que, pastor Paulo, que não é a mesma coisa? Porque os cristãos de hoje deixaram de entender, ou até hoje não conseguiram entender, o que é essas quatro paredes. Essas quatro paredes não é nada mais, nada menos do que a casa do Deus Altíssimo. Não é nada mais, nada menos do que a casa do Deus Altíssimo. Ué, pastor Paulo, o senhor está dizendo que Deus não está na minha casa, que Ele não ouve minhas orações na minha casa? Ouve sim, ouve, mas é diferente. É diferente da sua oração lá na sua casa do que a sua oração aqui na casa de Deus. É diferente o seu cultuar lá na sua casa do que o seu cultuar dentro dessas quatro paredes. Ei, qual é a diferença? Aqui você olha, se desliga de tudo e se liga com Deus. Aqui você abre mão da panela, da roupa suja. Aqui você abre mão da limpeza da casa. Aqui você abre mão da comida. Para quê? Para se ligar com Deus. Não se compara um culto em casa do que online, do que um culto na casa de Deus. Quem está entendendo? Os cristãos perderam essa essência. Milhares de cristãos estão perdendo essa essência. Estão trocando o lugar certo de adoração. E o lugar certo de adoração é na casa de Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa do Deus Todo-Poderoso. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7.
Bota para mim no telão, se tiver como. 2 Crônicas, capítulo 7. Vá lá para o versículo 14. Vá lá para o versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha aqui, já está aqui, olha aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Espera aí, vai para o versículo seguinte, versículo 15, olha o que Deus fala sobre este lugar. Não é sobre a sua casa não, não é sobre o seu local de trabalho não, é sobre este lugar. Olha o que ele diz: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pastor Paulo, Deus não me ouve na minha casa. Ouve, eu estou deixando bem claro, Deus te ouve, mas não há lugar mais sagrado para se buscar a Deus do que a casa de Deus. Prossegue aí. Por que esse lugar é totalmente diferente de qualquer outro lugar de adoração? Está aqui a resposta. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quem está entendendo? Não é a mesma coisa de você cultuar. Nós estamos vendo aí milhares de falsos profetas induzindo as pessoas a não vir mais para as igrejas, a não cultuar mais a Deus dentro da casa de Deus. É mais fácil, você não vai gastar gasolina, você não vai gastar com tempo. Fica em casa, assiste em casa. Eu estou aqui como pastor para te abençoar, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Espera aí, vai para o versículo seguinte. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízes, escuta o que Deus vai fazer. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Neste lugar, entre essas 4 paredes, os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos a toda a oração que se fizer aqui. Orar em casa é necessário. Ler Bíblia em casa é fundamental. Jejuar é indispensável. Mas cultuar é na casa de Deus. É na casa de Deus. É aqui. Aqui você se desliga. Vou repetir. Você se desliga das roupas sujas. Aqui você se desliga do fogão. Aqui você se desliga muitas vezes das lutas, das batalhas que você enfrentou no dia a dia, do cansaço. E sabe o que acontece? Você se liga com Deus. Você passa a ter intimidade com Deus. E sabe o que acontece quando a gente tem intimidade com Deus? Ele também tem intimidade conosco. Aleluia. Ele também se manifesta. É para Ele, é para Ele. Se você sentir, é para Ele. Infelizmente, os cristãos de hoje não entenderam ainda o que é essas 4 paredes. Pode entrar aqui quem tiver de entrar na pior situação, daquela porta para cá. Na hora que ele entrar, algo no céu vai acontecer na vida dele.
Ele pode entrar aqui oprimido, ele pode entrar aqui carregado, ele pode entrar aqui com a pior situação, mas ele veio para o lugar certo. Que lugar certo? Aonde os olhos de Deus estarão atentos a ele, aonde os ouvidos de Deus estarão atentos à oração dele, aonde Deus vai estar contemplando tudo o que está acontecendo e dizendo aos anjos: haja a favor dele, entra na causa dela, mexe com a situação dele. Está cansado, está oprimido, você está no melhor lugar. Você pode estar só o caco, você pode entrar aqui só o caco, mas você vai sair fortalecido, você vai sair refrigerado, como se algo gostoso tivesse tomado conta de você. Por quê? Porque aqui não é outro lugar a não ser a casa do Deus Altíssimo, aleluia. Aqui não é outro lugar a não ser a casa daquele que vive para sempre. Volta para o versículo 15. Volta para o versículo 15. Eu quero frisar isso aqui, deixar bem claro. Eu quero deixar isso aqui bem claro para você. Você precisa sair daqui hoje ciente de uma coisa: que lugar é este? Porque esse lugar é tão profundo, porque esse lugar é tão tremendo, porque esse lugar é tão fundamental na minha vida, porque ele é tão importante na minha vida. Pastora Silvia, por que esse lugar é tão importante na minha vida? Aqui, estarão abertos meus olhos e atento meus ouvidos à oração deste lugar. Aonde Deus estava quando falou isso? Dentro da casa dele, dentro do templo. Salomão tinha acabado de edificar o templo. Engraçado, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar Deus dizendo isso aqui lá dentro do teu quarto, lá dentro da tua casa. Não, Deus falou isso para Salomão dentro do templo, aqui dentro dessas 4 paredes. Não há lugar. Vou repetir para você sair daqui hoje agraciado e nunca esquecer mais disso. E quando você estiver na pior situação, o lugar de mudar, o lugar de se refrigerar é na casa de Deus. É aonde os ouvidos dele estão abertos, é aonde os seus olhos estão atentos. É na casa de Deus, é aqui. Quem está entendendo? Não entendi, quem está entendendo? Se você está entendendo, hoje Deus quer que você tão somente creia. Como eu disse, nós vamos fazer um culto aqui hoje de fé. E Deus quer isso. Você está dentro de onde? Você está dentro de onde, igreja? Da casa de Deus. Você não está dentro da igreja Missão da Fé. Você não está dentro de 4 paredes normal, comum, como qualquer outra. Você está dentro da casa de Deus. Um ai teu aí, um Senhor me ajuda. É em vão? Está perdido? Hã? Não, tá não, pastor Paulo, tá não, tá aqui, a prova tá aqui. Um Senhor, eu não aguento mais, está jogado fora? Foi em vão? Não, não, tá aqui, ó, a prova tá aqui. A prova tá aqui. A prova está aqui de que o teu ai, Senhor, me ajuda, não está sendo em vão. A prova está aqui de que o Senhor, eu não aguento mais, socorre meu marido, socorre minha esposa. Está aqui, a prova está aqui, não está sendo em vão, não está jogado fora, não está indo para o lixo, está indo para os ouvidos de Deus, está indo para os ouvidos de Deus. Por isso que os cristãos estão padecendo, porque não entenderam que lugar é esse.
Aí eles entram num lugar como esse, na casa de Deus. Aí em vez deles fazer o que, em vez deles fazer o que esse versículo está mandando eles fazer, eles fazem outra coisa. Eles se ligam em outras coisas. Eles não conseguem, dentro da própria casa de Deus, abrir mão, muitas vezes, de 1 hora ou de 1h30 da internet. Mas eu estou resolvendo um problema sério. Problema sério se resolve com Deus. Porque se Ele quiser, vai acontecer. Mas se Ele não quiser, não vai acontecer na sua vida. Problema sério você tem que contar para Ele, tem que passar para Ele, porque na hora que Ele disser vai resolver, mas se Ele não disser nada vai resolver. Não tem dinheiro, não tem homem, não tem nada que resolva, porque Ele está no comando de tudo. Os cristãos precisam entender que lugar é esse. Esse é a casa do Deus Altíssimo. E sobre ela tem um mistério, tem um segredo sobre ela. E o segredo é esse aqui, aberto os meus olhos e atento meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus deixou isso aqui bem claro a Salomão. E hoje, quando eu saí de casa, eu saí sem mensagem. Confesso para vocês que eu saí sem mensagem. Além de sair sem mensagem, eu comi alguma coisa que minha língua está toda cheia de aquelas bolinhas, afta. E eu disse, Jesus, será, eu vou botar alguém para pregar. E o Senhor disse, tu vai pregar. Tu vai pregar, porque eu quero falar com o meu povo hoje. Eu quero fazer o meu povo entender uma coisa que eles deixaram de entender. Eu quero fazer eles entender que lugar é este. Aqui é lugar de entrar mal e sair bem. Aqui é lugar de pedir socorro. Ao qual o médico que vai te socorrer, ou o juiz, ou o advogado que vai te socorrer, jamais vai falhar com você. Jamais vai falhar com você. Aqui é lugar de você dizer, Senhor, que direção eu vou tomar? E aquele que vai te orientar jamais vai te botar na direção errada. Jamais vai te direcionar por onde você não quer direcionar. É aqui. É aqui. E os cristãos estão esquecendo disso. Os cristãos estão deixando os falsos ensinadores, os falsos doutores ou os falsos pastores ensinar errado. Não há lugar, para você que está em casa me ouvindo, não há lugar mais sagrado de se cultuar do que na casa de Deus. E a diferença entre esse lugar e a sua casa, sabe qual é? É justamente, já saiu daqui. É justamente o que está nesse versículo 15. Aqui, os ouvidos do Senhor estão assim, ai, ele já está incomodado. O que foi? Alguém gritou um ai ali. Alguém fez um suspiro. Opa, peraí. O que foi, Senhor? Alguém suspirou forte ali. Ora, bacalabaçu e amanamana machuri camanai. Fica em pé, fica. Fica em pé, fica. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração aí, coloca. Isso. Coloca a mão no teu coração. Isso. Senhor, aí está a palavra que tu me deste para ministrar essa noite. E eu quero pedir que nesse momento os céus se abrem em direção à nossa oração aqui agora. Olha aí este homem, olha esta mulher, este jovem, esta jovem com a mão sobre o seu coração. Tu sabe o que ele tem necessitado, tu sabe o que ele está precisando. E na posição de sacerdote, eu quero determinar que este mal se retire da vida dele, se retire da vida dela. Pai, dá ordem ao teu anjo para vir e tocar
sobre essas pedras representando o altar, porque quando o teu povo tocar nela hoje, o sobrenatural de Deus vai se tornar real na vida deles, segundo aquilo que eles creem, segundo aquilo que eles acreditam que tu é capaz de fazer quando ele tocar nessas pedras. E eu assim o determino.